Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: Vou preparar um lugar para vós. Quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no capítulo 14, versículo 1 até o 6 do Evangelho de São João. É preciso notar que esse capítulo 14, ele se dá na última ceia. Os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de São João, ele se dá na última ceia, nesse clima de despedida. Jesus começa a falar ali da Eucaristia, ele institui o sacramento da Eucaristia e também do sacerdócio. Jesus está naquele clima de Judas, que vai traí-lo, que já está com tudo preparado. Jesus dá a chance para Judas, para ver se Judas ele retoma a vida dele e não faz o que ele estava pretendendo fazer. Ali fala que Jesus estava com o coração perturbado e assim por diante. Mas nesse capítulo 14, aqui nós estamos vendo agora em outra perspectiva. A perspectiva de que Jesus está voltando para a casa do Pai, ele está indo para o céu. Então nós estamos no tempo pascal. Então vamos imaginar o seguinte: Jesus está dizendo para os discípulos que ele está indo para a casa do Pai. Ele vai retornar. E aí ele diz que nesta ida dele, ele está indo para preparar um lugar para mim e para você. Então, se Jesus está indo preparar um lugar para mim e para você, ele falava para os apóstolos e ao mesmo tempo ele está falando para nós, então Jesus está falando de eternidade. Nós estamos no tempo. Ele está indo para a eternidade. E indo para a eternidade, ele está indo preparar um lugar para nós. Significa que o tempo nessa vida, e por ser um tempo, é passageiro. E se ele está indo para preparar um lugar para mim e para você na eternidade, significa que lá, por ser eterno, lá é muito melhor do que aqui. Porque Jesus não iria nos levar para um lugar que não fosse melhor do que aqui. O céu é muito melhor do que aqui.
Agora mesmo estou me lembrando lá do livro do Apocalipse que vai dizer que lá não haverá mais choro, toda lágrima será enxugada. Então, se toda lágrima será enxugada, lá não haverá sofrimento. Vocês estão entendendo o que é o céu? O que é viver na presença de Deus e viver a vida divina? Aí Jesus está dizendo, então não fiquem perturbados. Fiquem em paz, porque eu estou indo preparar um lugar para vós, um lugar melhor para nós. Não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus. Tende fé também em mim. Aí veja, na casa de meu Pai há muitas moradas. Quer dizer, meus irmãos, Jesus está dando uma explicação humana de algo sobrenatural, que não dá para se explicar humanamente. Então, ele usa alguns conceitos humanos para nós entendermos o que é o céu, a nossa morada eterna. Quem é que não quer ter uma casa? Quantas pessoas lutando aí, trabalhando para comprar uma casa, para comprar um apartamento. Tem aqueles que já têm a sua casa, mas estão já pensando em reformar. Outros já têm a casa, mas estão querendo comprar uma outra casa. Enfim, ter a nossa casa, o nosso próprio lugar, o lugar de conforto, o lugar de descanso. Assim é o céu numa linguagem humana. Só que não se chega humanamente a um conceito da felicidade eterna. Então, isso significa que Jesus volta para o céu, ele veio do céu, vai para o céu e ele retornará. Jesus está falando da segunda vinda. E ele quer encontrar todos aqueles que foram impactados com a redenção e aceitaram. É claro que Deus dá a liberdade para todos nós, aqueles que não quiserem ir, não irão, né? Irão para a condenação eterna. Mas aqueles que estão lutando aqui e procurando viver diariamente essa santidade, aqueles que querem contemplar a face de Deus, como São Paulo diz, um dia nós o veremos tal como ele é. E a mesma coisa São João na primeira carta, ele vai dizer, somos filhos de Deus, e aquilo que foi manifestado nós ainda não vimos, mas um dia nós o veremos como ele é. E aí estaremos na felicidade eterna. Às vezes eu costumo dizer que um cristão que não deseja a vida eterna, que não deseja o céu, ele ainda não entendeu a verdadeira realidade do que é ser cristão. Eu não estou falando aqui de morrer. Eu até abro um parênteses, né? Aquelas pessoas que estão pensando em suicídio, Deus me livre, não faça isso. Vai rezar. Se tem alguma pessoa, um profissional que possa te ajudar, ajude. Procure um sacerdote, procure oração. Eu não estou falando aqui de suicídio. Eu estou falando de desejo pela vida eterna. Fecho o parênteses e continuo. Nós, cristãos, precisamos desejar o céu. Todos os dias nós deveríamos desejar o céu. Eu até lá no passado
nos meus inícios ali do sacerdócio, eu escrevi até um livro chamado O Meu Lugar é o Céu. E esse livro tem até aqui na Canção Nova. Esse livro nos ajuda a compreender que para ganhar o céu, nós precisamos conquistá-lo. Nós não vamos conquistar o céu aí sentado numa poltrona, passando o dedo num celular. É uma luta constante, uma luta contra as tentações, uma luta constante contra o demônio, contra esse mundo que se opõe a Deus. Essa luta constante para ganharmos o céu, porque lá é o nosso porto seguro. Nós estamos caminhando para lá. Um cristão que pensa que a nossa vida ela termina aqui, meu Deus, não entendeu nada. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar ficar construindo um mundo aqui. Aí vai atrás de Jesus para ter uma vida confortável aqui, para ter uma casa aqui. Mas aqueles que compreenderam que a nossa vida aqui é uma passagem, que a nossa pátria definitiva é o céu, como está no livro na carta aos Hebreus, a pátria celeste. E ali ele vai mostrando tantas pessoas que foram lutando pela fé até chegar à eternidade. Leia lá Hebreus capítulo 11, que você vai ver falando justamente sobre isso. E é esse desejo. Jesus, nessa despedida que ele está com os apóstolos, ele está suscitando neles esse desejo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, tá vendo? Se não fosse, ele não iria falar. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Meu Deus, que maravilha! Jesus quer que nós estejamos no céu, porque o céu é melhor. Você compreende? O céu é melhor. A pátria celeste. E para onde eu vou? Vós conheceis o caminho. Aí, diante da conversa, ou melhor, da pergunta que Tomé faz, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus agora declara esse caminho, ou melhor, esse lugar, essa morada eterna que Ele quer nos dar. Para chegarmos lá, teremos que passar por Ele. Passar por Ele é ser batizado, é crer nele, é cumprir os mandamentos, viver os sacramentos e assim por diante. Essa foi a conquista que os santos tiveram. Como os santos tinham esse desejo de ir para o céu. Como eles tinham o desejo. Os mártires, quando eles pensavam que depois de serem devorados pelos animais, depois de serem decapitados, em pouco instante eles estariam lá no céu. Então, o martírio para eles era motivo de alegria. Aí nós compreendemos como lá no Coliseu, naquelas arenas todas, quando os animais vinham para devorá-los, os cristãos cantavam, louvavam a Deus. Outros foram crucificados, e enquanto eles estavam sendo crucificados, eles cantavam, bendiziam, glorificavam ao Senhor, porque eles sabiam que eles estavam indo para a terra prometida, o céu. Eles sabiam que eles iriam estar diante
dessa visão beatífica da contemplação da Santíssima Trindade. Então, os santos desejavam o céu. Eles não desejavam o céu simplesmente porque eles não amavam esse mundo. Eles não amavam o mundo enquanto oposição a Deus. Mas o mundo enquanto criação, eles amavam. E eles aproveitavam e contemplavam as árvores, eles contemplavam o céu, o mar, agradecendo a Deus por tudo isso e desejando de um dia estar lá com Deus. Eu repito, um cristão, um católico, que não tem o desejo da eternidade, que não tem o desejo pelo céu, ele ainda não entendeu o que é ser católico. Porque nós desejamos, sim, a pátria celeste, aquele porto seguro que a gente chega e sabe, estamos em terra, né? Não estamos mais naquele mar com aqueles ventos impetuosos, aquelas coisas todas, estamos em terra firme. Essa terra firme que nós estamos buscando. Por isso o desejo pela santidade é isso. Então nós estamos aqui amando a Deus, procurando amar a Deus de todo o coração, lutando para viver a reconciliação. Se existe alguma situação pendente, nós estamos resolvendo, porque nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. E Jesus mesmo falou que nós não somos deste mundo, nós somos do céu. Ele mesmo disse que o reino dele não é deste mundo. E se o reino dele não é deste mundo, então o nosso também não é. Que coisa maravilhosa. Jesus volta ao céu para preparar um lugar para nós e depois ele virá para nos buscar. E é isso que acontece diariamente quando nós sabemos que tal pessoa morreu, é porque Jesus veio buscá-la. Para que a promessa seja cumprida. Agora, meus irmãos, é triste saber que essa ou aquela pessoa não soube andar nos caminhos de Deus, foram vivendo um caminho errado, e Jesus veio buscar e não puderam participar da vida divina, foram condenados ao inferno. Deus me livre de sermos condenados ao inferno. Nós somos de Deus. Quando eu leio essa passagem do Evangelho, eu me recordo que lá na Bahia eu conheci uma pessoa. Ela era, assim, muito devota da misericórdia divina. E um dia, ela, como de costume, né, como todos nós, foi dormir. E no dia seguinte, o horário normal dessa pessoa levantar, nada de se levantar. Foram lá, bateram na porta, nada. E aí chamavam, nada da pessoa responder. Até que resolveram arrombar a porta do quarto. Quando chegaram lá, encontraram essa pessoa ali na cama, com o Evangelho aberto, justamente nessa passagem. Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Essa era a passagem. O que aconteceu durante a noite, ninguém sabe. O que se sabe é que o Evangelho estava aberto nesta passagem. E ali se cumpriu
na vida dessa pessoa o que Jesus acabou de dizer. Um dia, meus irmãos, Jesus irá nos chamar. Vamos viver a santidade. Vamos, meus irmãos, viver a vida santa. Você que é escravo do pecado, que está numa vida de pecado, sai desta vida. O Senhor nos chamará a qualquer momento, nós não sabemos o dia e nem a hora. Não saberemos o momento. Mas é preciso que na hora que Ele nos chame, Ele nos encontre numa vida de santidade. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.